Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo e não vamos perder tempo porque eu quero que você preste muito bem atenção, que é um conteúdo muito forte, conhecimento, sabedoria e precisamos entrar em oração. Pastor Edinaldo Carvalho, desde já vou deixar os créditos ao canal do Servo do Senhor aqui na descrição e peço para que vocês tenham. Não é para todos, mas para alguns. Por favor, se não concordar, tenha educação, porque é um pastor respeitado, ele tem grande sabedoria vasta na parte de escatologia, sabe muito bem do que está falando e ensinando, e eu achei muito interessante. Ele vem falando sobre o reset econômico já preparado para a besta. É algo que já está acontecendo. Se você prestar atenção, você vai entender do que ele fala e o alerta que precisamos entrar em oração. Então, tem educação, porque já é um senhor, né? E exige o nosso respeito nos comentários, porque não tenho por que falar coisas absurdas, tá bom? Se você precisa de uma renda extra de 100 a 600 reais, no final desse vídeo eu vou estar te explicando como que você consegue uma complementação a mais no teu orçamento pela sua internet, o seu celular, na sua casa. É algo que vai te ajudar financeiramente. Tem um botão aqui, seja membro, R$ 4,99 ou R$ 14,99. É um valor muito simbólico, mas vai nos ajudar muito. Não tem fidelidade. Pode se descadastrar a qualquer momento. Ou aqui está a chave Pix. Se você quiser ser um semeador da boa semente, você vai plantar uma semente no meu ministério e aquilo que for para mim será para você 7 vezes mais. Deus falou comigo e eu tenho orado nos comprovantes, saúde, multiplicação, prosperidade, e Deus, se tem permitido algumas pessoas estar conosco, sendo semeadores da boa semente, é porque Deus tem respondido a nossa oração. Preste bem atenção, o pastor Edinaldo Carvalho, ele vem deixando claro algo sobre o reset econômico, já tudo preparado para a besta, já está aí. E nós temos que tomar muito cuidado e entrar em oração. É um conteúdo muito forte, interessante e de elevo espiritual para mim e para você, um grande alerta. Preste bem atenção. Estou com vontade de pegar a câmera e filmar a nossa mesa aqui. Posso? Não. Não, por quê? Porque a mesma misericórdia que Deus tem na tua vida, tu tem que ter com a minha. Queridos, a paz do Senhor, Shalom Adonai. É muito bom estar aqui com os irmãos, depois de uns dias ausente. Como a Rebeca falou, por justo motivo. E eu gostaria de filmar aqui a nossa mesa, porque, olhe, está tudo para o ar, está tudo de perna para o ar, né? Tá de verdade. Eu não vou nem brigar com a Bebel, porque é dia de trabalho mesmo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu irei viajar depois de amanhã, e sempre quando tenho assim uma conferência fora, se trava uma grande luta. Eu queria fazer um comentário do seguinte: as pessoas apenas às vezes falam assim, é só mais um livro, é mais um escrito. Eu fico pensando aqueles irmãos do passado e também do presente, da atualidade, que se predispõem a escrever um livro. E eu não me refiro nem apenas aos que são crentes em Cristo. Eu me refiro ao escritor de um modo geral. O escritor paga um preço. É um preço quando quer fazer um bom trabalho. Eu fico pensando em livros, né, maravilhosos que nós temos por aí, o trabalho que deu a esses homens para elaborar os textos, revisar, publicar, é algo assim. Eu confesso, se eu não tivesse a Rebeca ao meu lado, eu não sei se teria como fazer as obras que eu faço, porque a Rebeca se incumbe da parte, vamos dizer assim, do trabalho pesado, né, Rebeca? Ler, revisar, ver a parte burocrática, ver ISBN,
entrei em contato com a gráfica, com o revisor. Olha, é algo assim muito trabalhoso e nos esgota, em especial quando falamos de escatologia bíblica. Aí que a coisa toma um rumo que só quem está dentro do fogo sabe como queima. Eu torno a falar, isso aconteceu com os profetas de Israel, os que se aventuravam em falar de escatologia bíblica, que recebiam as profecias e falava do tempo do fim. Então, esses homens padeceram, sofreram, né? E não é diferente hoje. Eu sei que os irmãos que escrevem sobre escatologia, os que pregam sobre escatologia, sentem um peso de glória, porque é uma luta espiritual. Eu lembro do meu pai, seu Virgílio Gomes da Silva. Papai era carpinteiro, né? E ele trabalhava muito, e ele saía de casa 4 horas da manhã para ir para os estaleiros ali em Niterói, para fazer os barcos de pesca, de madeira. E o trabalho dele era um trabalho pesado. Quando eu era jovem, adolescente e jovem, nós tentamos, vamos dizer assim, nós trabalhamos, eu trabalhei com ele alguns meses, lá no estado da Paraíba, e eu via como era pesado. O papai pegava aquelas toras de madeira bruta, que ele ia para a mata cortar madeira, e trazia madeira para aquilo que os carpinteiros chamam de aparelhar. Aí tinham 2 máquinas, que uma era o desengrosso e a outra era o desempenho. Eu via como aquela madeira bruta tomava uma forma de uma madeira trabalhada, né? Mas ali era só o início do trabalho, porque o resto do trabalho era na enxó, no formão. Enxó é uma machadinha curva, né? Que vai dando forma à madeira. E aquelas madeiras grandes eram barcos de pesca de 20 e poucos metros de comprimento, verdadeira obra de arte, né? E eu ficava vendo como era pesado aquele trabalho. E quando fiquei jovem, voltamos para o Rio de Janeiro e tal, e papai, então, saía de casa às 4 da manhã, e eu acordava às vezes, porque ele mexia na cozinha, nossa casinha muito pobre, muito humilde, para ele fazer o farnel dele, o lanche, né, do almoço. E eu ficava com meu coração pesaroso, com pena dele, porque eu sabia que ele ia encarar um dia pesado. Bom, aí eu fiz uma comparação com a atividade que eu tenho. Eu não pego... Já pensou se eu fosse pedreiro? Eu estava morto, eu não conseguia nem trabalhar. Já pensou se eu fosse carpinteiro? Ou então tivesse que fazer uma tarefa de esforço físico? Eu não teria essa condição física na altura da minha vida. Então restou para mim a mente, o cérebro. E eu escrevo, prego, né? Estudo. Isso parece algo leve. Eu confesso a vocês que as minhas mãos não estão calejadas, mas a minha cabeça e tudo que envolve essa atividade realmente traz um desgaste, um cansaço, que às vezes a gente precisa dar uma parada, respirar fundo, muito grande. Então, eu não sei que o que o papai fazia era mais pesado do que eu faço hoje. Pesado, embora a gente tenha uma recompensa espiritual, psicológica, não é? Emocional. E quando nós vemos uma obra como essa, que a Rebeca mostrou, vir à realidade, é um gozo espiritual que só nos leva a agradecer primeiramente a Deus. E depois as pessoas que Deus levantou para também colaborar
para que essas obras venham à realidade. Eu não espero enriquecer com elas, não é esse o meu propósito, e nem daria, não é, para isso, mas espero que sirva para a edificação do corpo vivo de Cristo. Como costumo dizer aqui, a igreja vive um momento de crise de identidade. Por quê? De certa forma, se desapaixonou um pouco das Escrituras. E os livros, a literatura, que ajuda as pessoas a entenderem a Bíblia, são como se fosse uma ferramenta para que a Bíblia se tornasse mais fácil de compreender. Eu procuro dar muitos exemplos quando eu escrevo, eu procuro ir lá nas premissas para ter o entendimento do que está acontecendo hoje. E é por isso que a live de hoje, eu vou pedir a Rebeca para colocar o tema, não sei se você tem aí, Rebeca, fala de algo muito interessante, porque as pessoas não se atentam para isso. Eu tenho certeza absoluta, e falo isso com pureza d'alma, e sem nenhuma arrogância e nenhuma vaidade. Deus conhece o meu coração, mas é uma realidade. E poucas pessoas no planeta Terra estão percebendo o que está acontecendo. E aos que estão percebendo, muitos dos que estão percebendo, interpretam os fatos segundo a lógica da geopolítica humana. Interpretam os fatos segundo aquele conhecimento da economia, da tecnologia, da história que tem. O nosso trabalho aqui é outro. Além de termos que entender a história, a economia, a geopolítica, precisamos entender as Escrituras. Porque as nossas análises, em última análise, elas são pautadas, têm como pano de fundo a Bíblia, as profecias, aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer e anuncia através das profecias. E as profecias não é de fácil entendimento para todos. Isso não é por minha causa, por causa de ninguém, é pelo próprio Deus. Eu me lembro de uma passagem de Jesus, quando ele curou um cego, mudo e endemoniado. Levaram esse homem a Jesus, porque tinha uma tradição em Israel de que uma pessoa endemoniada que era muda não podia ser exorcizada pela cabala, pelos ritos judaicos que os fariseus, os sacerdotes faziam para libertar essas pessoas. E a tradição entre os judeus daquela época era que só o Messias poderia expulsar um demônio que não falasse, um demônio cujo a pessoa fosse muda, não pudesse falar. Porque uma das técnicas de expulsar, de exorcizar esse demônio, era perguntar o nome dele. Por isso que Jesus, lá em Gadara, perguntou o nome do demônio, para cumprir essa tradição. E o demônio respondeu o quê? Legião. E nesse episódio, levaram um homem mudo a Jesus. E quando Jesus o curou e o libertou da mudez e do demônio, ficaram curiosos. Ora, não seria isto um sinal messiânico? Este homem não seria o Messias? Porque vocês dizem que só, falando aos fariseus, só o Messias pode libertar um demônio que não fala. E ele libertou esse homem desse encosto demoníaco. Então seria ele o Messias? Aí disseram os doutores da lei da época: não, ele expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu. A partir dali,
Jesus começou a falar por parábolas e os discípulos o questionaram. Isso está lá em Mateus capítulo 13, dentro do contexto do capítulo 12 e capítulo 13. E disseram assim: Senhor, por que tu falas em parábolas para este povo? Aí Jesus respondeu: para que eles ouvindo não entendam, e não entendendo não sejam curados por mim. Olha aí. Então, as parábolas, as profecias, não são para o entendimento de todos, porque muitos estão com o coração endurecido. Outros falam assim: mas eu já sou servo de Jesus, e por que eu não compreendo a Bíblia? Eu já vou para a igreja, eu contribuo com a igreja, eu faço isso, faço aquilo, e por que eu leio a Bíblia e não entendo? Bom, talvez o que falte seja investir a prioridade nisto. Porque muitos crentes hoje, muitas pessoas que são servos de Jesus, têm tantas prioridades na vida cotidiana que estudar profundamente as Escrituras não está entre as prioridades do dia. Né? Pensa, cuidar da casa, ganhar o dinheiro, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, do marido, pensar no lazer, pensar no trabalho, nas dificuldades, etc. Imagina o rol de atividades que a mente se ocupa com isso. Mas, pastor, você não se ocupa com essas atividades? Ora, como eu me ocupo. Mas tem algo que me atrai, é um imã. Eu não sei viver se não for me alimentando das Escrituras. E eu termino agora que eu não posso fazer uma laje, nem sentar um tijolo, nem trabalhar na carpintaria, nem mesmo ir para a rua vender alguma coisa, porque a minha condição física já está bastante combalida. Aí me restou aqui essa cadeirinha, esse espaço, a minha biblioteca, os meus livros e a minha mente, e o meu apetite, e a ajuda do Espírito Santo. E aí eu pude concentrar tempo para poder diariamente estudar as Escrituras. E uma vez estudando as Escrituras, procurar conhecer as profecias bíblicas, porque as profecias estão aí. Agora, como entender as profecias bíblicas e correlacioná-las com o que está acontecendo hoje? Vou repetir. Como compreender as profecias bíblicas e correlacioná-las com tudo que está acontecendo hoje? É isso para o qual eu fui chamado por Deus. E tenho obedecido na medida da minha limitação. Sei que sou limitado, não faço o que gostaria de fazer, ainda me sinto um servo inútil, mas dentro da minha inutilidade tenho buscado mergulhar nas Escrituras. E Deus tem tido misericórdia por essa minha busca, porque Ele vem me revelando coisas que está tão clara e que nós não conseguimos entender nem fazer a ligação entre a profecia e o fato. E por isso a live de hoje, o reset econômico para a marca da besta. Olha que coisa interessante. Olha, nós já estamos aqui com quase 200 pessoas. Eu não anunciei no Instagram. Você anunciou no Instagram? Não deu tempo. Não deu tempo de anunciar no Instagram. Mas que o Instagram dá uma difusão muito grande. Mas depois eles vão ver. Mas não deu tempo. Aí, mas já tem quase 200 pessoas aqui vendo a live. E quando se fala aqui na live Anticristo, marca da besta, que mais, Roberto? A grande tribulação, e, entendeu? Algum fenômeno que está acontecendo. Aí as pessoas, se eu falar assim, a diferença da igreja para Israel, olha, que estudo fabuloso, mas a audiência é pequena. Se eu falar assim, um tema qualquer do milênio, a audiência é pequena.
Agora, quando fala da marca da besta ou do anticristo, entendeu? Aí o pessoal quer saber, quer saber. O Instagram é Pastor Edinaldo Carvalho. Então é o seguinte, pastor, explica isso. O reset econômico, Bebel, o reset quer dizer o quê? Reiniciar. Reiniciar. É um boot, né? Sim. Dá um boot aí no computador. Desligar e ligar. Desligar e ligar. Boa, desligar e ligar. Algo que está acontecendo, você para e reinicia. Isso é um reset. E o reset econômico, o que seria? O reset econômico mundial seria um recomeço da estrutura econômica que vigora no mundo de hoje. E qual é a estrutura econômica que vigora no mundo de hoje? Ora, todos nós vivemos em torno dessa estrutura, desses paradigmas, dessas formulações, dessas leis que regulam a economia mundial. Só que esta economia mundial, que nós vivemos até então, ela será reiniciada. Está claro, bebê? Ah, claro. Ela será reiniciada. Ela sofrerá um processo de transição de uma estrutura, de alguns paradigmas para outros. Eu lembro aqui no Brasil, as nossas moedas. Era, na época, me parece, da República, do final do Império, era réis. 10 réis. Desse tempo, Não. né? 10 mil réis. Alguém se lembra aí? Alguém se lembra? Será que algum irmão se lembra? Não, né? Eu sou o mais velho aqui. 10 mil réis. Depois passou para... Eu nem me lembro mais. Depois, cruzeiro. Quem lembra do cruzeiro? Cruzeiro, eu era pequena. Era pequena, né? Cruzado. Depois. Aí depois vem Cruzeiro Novo. Isso, não lembro não. Que foi uma remodelação, foi um choque na economia e passou a ter Cruzeiro Novo, uma desvalorização do Cruzeiro para Cruzeiro Novo. Depois, Cruzado. Lembra do Cruzado, Rebeca? Teve o Cruzado, né? Eu devo estar pulando alguma moeda aí. Aí depois veio o Real, que deu mais uma estabilizada aí. Alguém está dizendo, Cruzeiro eu lembro. 10 réis, ó. Eu tenho moeda de 10 réis. Eu tinha. Eu tinha? Olha. Eu tinha uma moeda de 10 réis. A Laudeir está falando que tinha moeda de 10 réis. Uma moeda de 10 réis hoje está falando 10 mil reais, viu, Laudeir? Você perdeu essa moeda? É mesmo? Os antiquários, os que guardam, os que mexem com moedas antigas, compram essas moedas por um preço alto. A irmã Leide está falando que teve o cruzado de real e o cruzado novo. Eu não me lembro, não. O cruzado de real também não me lembro. Bom, de qualquer maneira, isso são alterações locais, porque isso aconteceu no Brasil, mas toda essa variação de moedas em cima de um paradigma, em cima de normas estabelecidas depois da Segunda. Tudo que está acontecendo hoje acontece na economia baseado no que aconteceu em 1944, 45 e 1949. Eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13. Isso. Quem é? Jonas Andrade. Isso, Jonas. A marca da besta, para que as pessoas recebam, é necessário que façam uma profissão de fé, que declarem adoração à besta. Muito bom. Aliás, numa das lives que eu fiz por aí, eu falo nisso. A marca da besta não é um chip. Ora, o chip. Quem tem arritmia cardíaca severa, coloca um chip no coração. Ora, seria isso a marca? Que a besta se utilizaria? Claro que não. Pessoas que têm diabetes, como eu, estão usando o chip de controle do açúcar no sangue. Não é? A marca da besta será
um dispositivo tecnológico? Será. Mas não tão simples como apenas um chip, né? Essa visão está ultrapassada. Porque logo que surgiram os chips, começou esse alvoroço. Não, a marca da besta é o chip, é o 666, é o código de barra, é isso, aquilo. Nada disso. As vacinas, a picada é a vacina. Quem tomou picada está inoculado com a marca da besta. Ora, isso é uma besteira, né? Aliás, besteira rima com besta. É uma loucura isso. Não tem sentido. Agora, nós vamos tentar mostrar o sentido da marca da besta. Vamos lá para o texto? Todos estão aí ligados no Apocalipse, capítulo 13? Já abriram, né? Capítulo 13, versos 16. Diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os presos, ou os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Continua o texto. Para que ninguém, não, mas eu sou rico, está dentro do texto, é rico, inclusive os ricos. Ah, mas eu sou tão pobre, os pobres. Não, mas eu estou aqui na prisão, os presos. Ah, mas eu sou livre, tenho liberdade, você que pensa. Os livres também. Ninguém hoje tem liberdade total. Nós não vivemos num mundo tribal, num mundo de anarquia. Nós vivemos num mundo de leis. Estou escrevendo um artigo que fala da lei que está sendo preparada para o anticristo governar de forma legal. Vai ser um tremendo artigo. E esse artigo vai para qual livro, Rebeca? Somos a geração do arrebatamento. Somos a geração do arrebatamento. Está no forno. Está no forno. Estamos trabalhando nele. Não temos previsão ainda, irmãos. Não temos. Né? Então, o que o texto diz? Todos são todos. Ninguém vai escapar disso. Ninguém em termo. Porque esse texto aqui, do Apocalipse 13, versos 16, é um texto para uma população humana que esteja sendo governado pela besta, que é o anticristo. Se você crer que Senhor Jesus vai te arrebatar antes do governo do anticristo, você já não está dentro desses todos, porque você já recebeu o escape, o arrebatamento. Entendeu, meu bem? Entendi. Então, esses todos, do Apocalipse capítulo 13, verso 16, são para os que estiverem na terra no período da grande tribulação. Ah, pastor, então isso não é para agora. Não, não é para agora. Mas é para tempo muito distante? Não, também não. A grande tribulação já está às portas. A grande tribulação vai chegar primeiro do que Jesus na terra. Se nós dizemos que Jesus está às portas, imagine a grande tribulação. Porque a grande tribulação vem primeiro do que Jesus. Sim. E eu acho que é melhor você explicar, porque as pessoas que estão conhecendo agora o canal podem não entender. Então explica você. Por que a tribulação vem antes da volta de Jesus? Ora, porque o Senhor vem primeiro e arrebata a sua igreja nos ares. Ele não vem na terra. E quando isso acontecer, começa na terra a grande tribulação. Que a Bíblia fala dessa grande tribulação de várias formas. Jesus falou de maneira clara, e aí terá um tempo de grande tribulação, ele fala. João fala em Apocalipse capítulo 7. Quem são estes? De onde vêm? Ora, eles vêm da grande tribulação. Jeremias fala
do dia de angústia de Jacó. Daniel fala da última semana de Daniel, 70ª semana de Daniel. Todo esse período de 7 anos é o período da grande tribulação. Antes que venha Jesus, vem esse período da grande tribulação. Nesse tempo, todos os que estejam vivendo na grande tribulação irão para comprar, vender, terão que portar uma marca. Pastor, se eu não for arrebatado e ficar na grande tribulação, eu vou ser obrigado a portar essa marca? De certa forma, sim. Porque os que não quiserem portar esta marca, o Apocalipse capítulo 20, versos 4, diz que muitos serão degolados, morrerão, serão torturados, perseguidos, estarão restritos ao limbo, estarão restritos à fome, à miséria, à clandestinidade. Está lá no Apocalipse 20, versos 4. Tanto é que recusarem a marca da besta, tem a promessa de que recusaram porque foram para o lado de Cristo, deram testemunho da palavra de Deus e de Jesus, por isso foram mortos. Porque não haverá a terceira via no período da grande tribulação. Será Cristo ou o anticristo, ou Cristo ou a marca da besta. E os que não quiserem a marca da besta se refugiarão em Cristo. Ah, mas morrerão, não tem problema. O Apocalipse capítulo 20 diz que morreram, mas reviveram e reinaram com Cristo o milênio. O texto do Apocalipse 13 mostra o seguinte: todos terão que ter a marca para participar do mercado. Hoje, a Rebeca comprou isso aqui. Bebê, onde você botou os clipes? Aqui. Um só que eu quero. Tá aí dentro? Uhum. Rebeca, tá vendo isso aqui? Isso aqui eu quero. Um clipe. Para comprar um clips, você comprou onde? Na Calunga. Propaganda. A Calunga sabe disso? Não, né? Tomara que eles nos patrocinem. Comprou, eu queria que ela respondesse que comprou no mercado. Mas não vende isso no mercado, é em loja assim, especial. Cabe explicar. O mercado aqui não é o Mercadão de Madureira ou o Mercadão de São Paulo. O mercado é tudo. Onde vende, compra. É onde se vende e se compra. Né? Os liberais da economia liberal, o neoliberalismo, endeusa o mercado. Os comunistas endeusam o comunismo. E os capitalistas endeusam o mercado. O mercado não é a loja tal ou é a loja tal, é tudo. Onde se compra ou se vende é o mercado. É o mercado mundial. Então, o texto de Apocalipse 13, 16, diz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, prisioneiros e... Para comprar um clipe ou um avião, para comprar uma caneta ou um apartamento, para comprar um grampeador ou uma televisão, um televisor, eu vou encontrar tudo dessa mesa, né, Rebeca? Para comprar qualquer coisa que seja, Bebel, o que é aquilo ali pretinho aí? Aí sim. Isso aqui? É. Uma xuxinha. Uma xuxinha. Vocês servem para que serve? Sabe para que serve xuxinha? Sabe para que serve? Para prender o cabelo. Para prender o cabelo das mulheres. De alguns homens também usam o cabelo. Ou para comprar um computador, vai ter que ter um passaporte de crédito. Eu já estou utilizando uma linguagem moderna, atual. O que é o passaporte de crédito do Apocalipse capítulo 13? A marca da besta.
seja para comprar o que for. Me empresta aquele negócio ali de compra. Inclusive para comprar um garfo. Nessa minha mesa tem até garfo. Você está rindo por quê? Não fui eu que usei esse garfo. Um passaporte de crédito. O que é o passaporte? Você, por exemplo, para embarcar para o exterior do país, você tem que apresentar o passaporte. Se você não tiver o passaporte, você não entra no avião. Se as pessoas não tiverem o passaporte desse tempo, que é a marca da besta, ninguém vai viver, vai morrer de fome, vai ter que viver na clandestinidade, ir para o meio das selvas e terminar sendo morto. As pessoas, Rebeca, você sabe, porque você vive esse momento comigo, que me perguntam, insistem, agora até parou um pouco, porque eu comecei a reclamar disso, mas as pessoas ficam me perguntando quem é o anticristo. Antigamente era 10, 20 pessoas me perguntando isso diariamente. Muita mensagem. Pastor, não é fulano, cicrano, olha o que aconteceu e tal, olha, é Macron, é não sei quem e tal. Eu falei, não, queridos, a Bíblia diz que ele não será revelado enquanto a igreja estiver aqui. Nós poderemos ter muita surpresa. Ele está na terra, creio que esteja, mas está no anonimato, esperando o seu momento, esperando que as estruturas do seu poder, aí é que está, estejam prontas. O anticristo não vai vir na terra e preparar a marca da besta. Ele não vai vir na terra e preparar um exército mundial para ele. Ele não vai vir na terra e preparar a tecnologia, nada disso. Ele vem para a terra já encontrando praticamente tudo isso pronto. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje não foi construído hoje. Já vem aí pelo menos um século se estruturando na área antropológica, sociológica, tecnológica, religiosa e econômica. A economia, a religião, a tecnologia, a antropologia, a sociologia, ela vem se construindo para chegar onde nós chegamos hoje, de 100 anos para cá. Mais propriamente, mais estritamente, em estrito senso, porque em lato senso, vem se preparando desde que Jesus veio. Por isso que 1 João diz que, filhinhos, sabeis que é a última hora. Como? Na época de João, já era a última hora. Porque quando Jesus veio, começou a contar os últimos dias. Mas quais são os últimos dias depois de Jesus? Os 2000 anos. Os 2 milênios depois de Jesus são os últimos dias. E o momento que estamos vivendo hoje são as últimas horas desse último dia. Últimos dias, último dia e últimas horas. Rebeca, interpreta. Últimos dias. São o quê? Um dia ou muitos dias? Muitos dias. Muitos dias. São últimos dias. Então, são muitos dias. Último dia. Não, último dia é o último dia. É um dia. Nós já chegamos no último dia. E desse último dia estamos vivendo o quê? As últimas horas. Os últimos dias começou a partir de Cristo, quando ele veio. O último dia, praticamente de 100 anos para cá. E as últimas horas, de 10 anos para cá. Porque de 100 anos para cá, tudo aconteceu de maneira veloz. E tem os fatos históricos e proféticos que apontam isso, a volta do povo de Israel para a sua própria terra. Mas eu não posso entrar nisso. Tem live que fala sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Aí, a marca da besta na verdade, é uma profissão de fé. Porque para você receber a marca, eu tenho que professar. Você vai ter que professar a marca, a adoração ao anticristo. Vamos lá, Isabel, Rebeca. Não, então, mas não vai ser então na testa e nem na mão. Achei que fosse só assim, falar. Não. Em Apocalipse diz que na testa e na mão. A tecnologia hoje, já ela lê a mente, ela lê a íris dos olhos. Não é? Então, ela é capaz de... E tem coisas mais macabras por aí.
a tecnologia já pode interferir no córtex cerebral através de ondas eletromagnéticas vibracionais que mudam a estrutura do pensamento humano. Tem coisas macabras aí já existentes hoje através da tecnologia. Estava conversando com o irmão Almir hoje, e ele me mandou aqui algum material americano, e ele faz a tradução para mim, me manda. Existem tecnologias que geram na mente humana medo, terror. Inclusive, há já denúncias de que essa tecnologia foi introduzida, dispensada sobre os exércitos do Iraque, na guerra do Iraque. Mas isso é outra coisa. Então, respondendo a sua pergunta, olha aqui versículo 8. Versículo 13, no capítulo 13 de Apocalipse, verso 1, está falando da besta. Olha o verso 8, lê aqui, Bel. Está com óculos aí, não? Não. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, adorá-la-ão quem? Todos que habitam na terra. Exceto quem? Quem já foi arrebatado. Quem já foi arrebatado. Então, adorar é o quê? Se render. É uma profissão de fé? Adorar, sim. É uma profissão de fé. Sim. Assim como os crentes fazem uma profissão de fé antes do batismo, na Igreja Batista eu fiz a profissão de fé, Glorinha também. É um dia que os candidatos ao batismo são chamados à frente. Por que você quer se batizar? Ah, porque eu amo Jesus. Você recebeu mesmo Jesus como teu Salvador, como teu Senhor? Recebi. Você está disposto a renunciar à tua vida pregressa e iniciar uma nova vida em Cristo? Receber a unção de nova criatura? Sim. Então, existe ali umas perguntas para que o crente possa declarar, fazer a sua profissão de que adora Jesus e quer receber o seu senhorio. Não vai ser diferente, está aqui no versículo 8. E adorá-la-ão, só vai receber a marca quem declarar adoração ao anticristo. E voltando lá no capítulo 13, diz que essa marca é que será o passaporte econômico para abrir as portas do dinheiro. Onde se compra? Do mercado. Do mercado. Esse passaporte, essa marca, é que vai facilitar você ter acesso ao mercado. Só que tem coisas mais terríveis aí. O reset econômico, agora que vai começar a live. Para começar uma nova economia mundial, vai ser a partir da quebra de paradigmas do acordo de Bretton Woods, que aconteceu em 1944, na cidade de New Orleans. Eu pensei que eu tinha o acordo de Bretton Woods. Lê aqui, Rebeca. Foram propostas definidas entre Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Austrália, entre outros 44 países, realizada entre 1º e 22 de julho de 1944, que elaborou regras para o sistema monetário internacional. O sistema, concebido nas negociações, recebeu o mesmo nome da localidade em que o evento foi realizado, em Bretton Woods, no estado norte-americano de New Hampshire. É isso aí mesmo que ele falou. A conferência criou o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Então, Arábia. Então, só isso.
e o Banco Mundial. Quer dizer, a Europa estava destruída. Os aliados ganharam a guerra. Como fazer agora para que as nações pudessem conviver em paz e pudessem se articular na economia mundial, comprar, vender nos mercados internacionais? Nesse acordo, que participaram 44 países e mais de 700 delegados na cidade de New Hampshire, decidiram-se as regras. Olha, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. Qual será a moeda fiduciária? Qual será a moeda que servirá de base para que um país compre de outro? O dólar. Por que o dólar? Porque os Estados Unidos, que não estava, de certa forma, com a sua região envolvida, passou a ser um franco atirador e interveio através também da tecnologia, mas as cidades americanas não foram bombardeadas, a não ser aquela base naval, que eu vou me lembrar o nome aqui daqui a pouquinho, que foi atacada pelo Japão. Mas não como a Europa. A Europa foi dizimada, foi estraçalhada pelos V1 e V2 dos alemães. A própria Alemanha foi estraçalhada também. Como reconstruir? Como reconstruir a Europa? Baseado nas regras econômicas e financeiras que teve o nome de Bretton Woods, porque foi o acordo realizado na cidade de Bretton Woods, em 1944. Então, o dólar passou a ser a moeda fiduciária, que era baseado no lastro de ouro, que, se eu não me engano, cada dólar valia 35 onças de ouro, e por aí vai. Quem tivesse reserva, né, tinha o lastro baseado, tinha tantos dólares, mesmo que a sua moeda fosse outra moeda, mas o valor era vinculado ao dólar. Agora é o que eu quero entrar. O dólar vai cair, o dólar vai perder a hegemonia, já está perdendo, porque agora é necessário um reset, uma mudança de paradigmas para que o novo paradigma econômico mundial seja factível, seja possível para um controle total e absoluto do governo mundial único. Está vindo por aí um governo mundial unificado. Por isso, deverá ter apenas uma religião, deverá ter apenas uma moeda e deverá ter apenas um governante. Isso já está pronto. Deverá ter uma Constituição Mundial. Deverá ter único Banco Central Mundial. Todas esses paradigmas, essas regras, já constam da Agenda 2030 da ONU, já está prevista lá. E a nova moeda? E a nova moeda vai fazer com que haja a desdolarização da economia mundial para preparar a moeda do anticristo. Gabriel, desdolarização. O que é a desdolarização? A moeda prevalente para as negociações internacionais não será mais o dólar. Pastor, mas isso é uma teoria? Ou é uma teoria da conspiração? Não, isso já é realidade. A China e a Rússia já negociam sua economia nas suas próprias moedas. Já fugiram do dólar. A Índia também está nesse caminho. O Brasil também vai entrar nesse caminho. O FMI já tem mais de 100 países que já aderiram, já albergam
os CBDCs, que é exatamente essa moeda virtual. CBDC, criados pelo Banco Central, proporcionará acesso seguro e democrático aos benefícios da digitalização. O que é um CBDC? Leia aqui, Rebeca. A moeda digital do Banco Central, da sigla em inglês CBDC, Central Bank Digital Currency, corretagem, né? É a temática que diversos bancos centrais têm se dedicado na busca da expansão ainda maior do uso de inovações, tecnologias no dia a dia de mercados financeiros internacionais. Pronto. Os mercados financeiros internacionais não terão mais como base paradigma o dólar, e sim a moeda virtual, que não está presa nem ao dólar, nem a moeda nenhuma. Será preso à economia local de como uma nação está negociando com a outra na sua própria moeda. É uma independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai quebrar. A economia americana vai passar pelo estreito. Porque a sua hegemonia... Como é que os Estados Unidos vai rolar a sua dívida? Que é o país mais endividado do mundo, em função da sua economia violenta. Então, os conflitos estão aí. As guerras sempre surgem pelos interesses econômicos. Agora, o interessante é quando a gente tenta entender como é que o anticristo vai controlar todos que compram e vendem através da tecnologia e da marca da besta. Através de uma economia unificada que não terão várias moedas, só terá o CBDC, que é virtual, que será de total controle do sistema. Será de total controle. Por exemplo, olha isso aqui, Rebeca. Deixa eu ver se onde está. Arábia Saudita. O petrodólar. Você sabe o que é o petrodólar? O petrodólar era como o petróleo era comercializado para o mundo inteiro através dos produtores, principalmente da OPEP, né, dos produtores de petróleo, somente dos que estavam no Oriente Médio, cujo o lastro, a base de comércio era o dólar. Então, petrodólar mostrava dizer que era uma moeda em petróleo, o petróleo baseado na moeda do dólar. O que aconteceu aí? Diz a data, Rebeca. A Arábia Saudita não vai renovar o acordo de petrodólar com os Estados Unidos. O anúncio feito pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman no último domingo, dia 9 de junho de 2024, é um divisor de águas na economia global e na geopolítica. No último domingo de junho, de 19 de junho, rompeu o acordo do petrodólar. Olha aí. E agora? Por que rompeu? Quer dizer, como é que o petróleo vai ser comercializado agora? Não vai ser baseado mais no dólar. Essas regras terão que vir abaixo. Começou o grande reset econômico mundial para surgir o CBDC, que será a moeda virtual que será facilmente controlada. E controlará tudo e a todo. Toda a economia será controlada, porque não haverá mais moeda física, papel moeda, R$100, R$200, $10, $100, $1.000. Esquece isso. Tudo será virtualizado. A sua conta não vai ser privativa. Pelo menos não vai ser indevassável, porque ela estará exposta ao controle do sistema. E no Brasil? O Brasil está dentro. Já criou o DREX, Projeto da Moeda Digital do Banco Central Brasileiro. Criado e operado pelo Banco Central, propiciará acesso seguro e democrático aos benefícios da digitalização. Vejam como a disfarçatez é grande.
vai propor benefícios de democracia à economia. Claro que não. Será tudo controlado. Por exemplo, o PIX. Você acha que o PIX também não é um instrumento de controle? Terminou sendo. Quem paga pelo PIX sabe, o governo sabe quem comercializa com quem. O grande reset para a marca da besta já iniciou. Mais importante do que a igreja saber quem é a besta, quem é o anticristo, é entender que o seu sistema já está vigorando nos dias de hoje. À medida em que a Rússia e agora os árabes começam a estimular as trocas sendo feitas em suas moedas locais e não usar o dólar, a participação do dólar nas reservas mundiais começa a cair. Olhe os números. A participação do dólar nas reservas dos países sempre foi na casa de 50% a 90%. Tem uma boa economia quem tem reserva de dólar. Hoje está abaixo dos 60%. O dólar vai perder seu maior ativo, que é a confiança, e deixar de ser a moeda de referência. Então, como os Estados Unidos vai rolar sua dívida? A China e a Rússia compram e vendem uma para a outra usando suas próprias moedas. Já falei isso. A Arábia Saudita, o Irã estão vendendo petróleo nas próprias moedas. Com a desdolarização, os Estados Unidos deixam de emitir moeda mundial. Isso é um ataque direto a um dos maiores pilares do poder americano, que é imprimir o dinheiro mundial. O dólar é um dinheiro mundial. O FMI tem patrocinado mais de 100 países que alberga a emissão da moeda digital do Banco Central. Mais de 100 países vão lançar moedas digitais que se chama CBDC. E caso cada país vai ter o seu próprio nome, no Brasil é o DREX. O Fundo Monetário Internacional anunciou recentemente seus planos de desenvolver uma plataforma global dedicada à implementação de moedas digitais do Banco Central CBDC, iniciativa que visa facilitar as transferências internacionais de dinheiro. Olha, a situação não vai ficar só por aí, nessa questão da negociação internacional. Isso vai atingir cada cidadão. As pessoas que estiverem vivendo nesse tempo, quando isso foi estabelecido, implantado globalmente, e que já está a caminho, elas serão, vamos dizer assim, reféns. Por exemplo, ninguém hoje mais vive sem a internet. Existe uma espécie de controle absoluto. E quando acabar a moeda física, o papel em espécie, e tiver apenas moeda digital como moeda de troca, ou seja, uma moeda mundial digital de troca, o dólar já não será mais utilizado. Se você não tiver mais dinheiro em espécie, tudo que entra na sua conta só entra via CBDC. Tudo que você vender, comprar, pagar, está registrado no sistema. Se o Estado decidir bloquear a sua conta, é apenas um clique no botão. E aí sua conta está bloqueada. Você não recebe, não paga. Não adianta. Não tem dinheiro em espécie. Como é que vão viver as pessoas? Haverá uma concentração de poder total. O CBDC terá o poder de controle total da economia e da finança privada. Não se gastará centavo na padaria, no mercado, na feira ou em qualquer lugar que não seja controlado. E não pode reclamar. Né? Não pode reclamar. Se reclamar, tem sanções. Reclamar a quem? O sistema vai saber de tudo, porque qualquer pagamento será via digital. Tudo o que se fizer vai ser como a sua marca. O controle será absoluto. Não haverá chance de contestar nada, porque no dia em que você contestar, a sua conta é bloqueada. Exemplo, você pode gastar no Brasil
mas não pode gastar na Argentina. Você pode gastar no Rio de Janeiro, mas não pode gastar em Maceió ou em Foz do Iguaçu. Eles vão determinar. Vão determinar. Porque o teu perfil de crédito está restrito. Na China já existe o perfil de crédito social. Eles já controlam cada cidadão. Pode gastar somente num município, não pode gastar no outro. Por exemplo, não pode gastar no parque de diversão, nem no cinema, nem no teatro, porque você está restrito sem lazer. Será necessário autorizações dos governos para excepcionalidades, com relação a onde se possa comprar ou vender, onde se possa ir ou vir, para onde se possa viajar. Está aí a economia toda na mão do sistema do anticristo. Avaliação em tempo real da situação de crédito social que irá condicionar os limites aos benefícios do sistema. A China saiu na frente. Lá isto já é uma realidade. Não, o seu histórico de crédito não lhe permite esse benefício. Não, mas eu não, está aqui no sistema. E quem é que vai conseguir controlar isso? A inteligência artificial, os algoritmos quânticos que já são realidade. Um pensamento, um espirro será controlado pelo anticristo. Ação restritiva e limitada da liberdade. Com o CBDC, o controle da vida financeira e de crédito, o governo imporá penalidades e restrição aos que se possam comprar, onde e em que área da atividade humana, podendo restringir o lazer, a saúde e outros. A tecnologia dessa moeda única é o instrumento do grande reset econômico mundial de Klaus Schwab, lá da Suíça, do Fórum Econômico Mundial. Eles não vão fazer isso à força, eles vão fazer isso na tecnologia e na economia. E as nações já começaram a dar os primeiros passos, a Rússia, a China, o Irã, a Arábia Saudita, a Índia, o Brasil também, e mais de 100 países que já receberam, que já estão trabalhando nas suas moedas virtuais para as negociações internacionais sem a participação do dólar. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários, deixe o teu joinha, o teu like, é muito importante para o canal. Deus abençoe os nossos inscritos, aqueles que estão chegando pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Deus abençoe o pastor Edinaldo Carvalho poderosamente. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Aperte aqui o botão, seja membro desse canal, não tem fidelidade e Deus vai te abençoar poderosamente. Você pode descadastrar a hora que você quiser, tá bom? Fique agora com um vídeo como você consegue de 100 a 600 reais com a sua internet, com o seu celular e na sua casa. Não é nada de joguinho para ficar... Não, tem que trabalhar. Mas você vai ser abençoado, é uma complementação a mais no seu ordenado, tá bom? No seu orçamento. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e deixe o seu comentário aqui. É muito importante para o canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que está sendo relevante o conteúdo e manda para outras pessoas, tá bom? Me ajude a mandar esse vídeo para mais pessoas com o teu joia e com o teu like, com o seu comentário. Que Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo. Tudo que você colocar em tuas mãos, abençoado será, em nome do Senhor. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo aqui até agora, nesse momento, é porque você quer saber como que você consegue uma renda a mais no seu orçamento, que vai de 100 a 600 reais, na sua casa, com a sua internet e com o seu tempo. Vai depender da sua dedicação e um serviço honesto, lícito, eu creio que vai te ajudar. O não você já tem.
você pode procurar o sim. Aí você vê se vai ser válido para a sua vida ou não. Já tem algumas pessoas sendo abençoadas, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Não é nada de joguinho, não é nada de ficar brincando, não. Vai ter que ter um esforço, um trabalho, né? Vai requerer uma atenção sua, mas você pode fazer na sua casa com o seu celular. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Ela vai te dar o caminho entre as pedras. Ela tem uma mentoria e ela vai te falar como que funciona para você ter de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas com a sua internet, com o seu celular e na sua casa. Vai depender da sua dedicação, tá bom? Que você venha aqui no primeiro comentário, chame ela. Eu tenho certeza que, se for válido para você, será bênção e é uma complementação a mais no teu orçamento. E Deus te abençoe, que a mão de Deus venha prosperar na tua vida em tudo, em nome do Senhor Jesus.